Boa tarde. Perdão. Boa tarde a todos. Eu queria me desculpar por me instalar nessa mesa, porque eu não tenho esse talento comunicativo todo, eu, às vezes, preciso me socorrer no texto, que eu deixo aqui em cima da minha mesa. Eu queria agradecer Santuza Teixeira, que me convidou a participar desse simpósio muito importante e interessante do IEAT. Eu queria agradecer ao professor Estevão, queria agradecer a presença de vocês e queria, igualmente, agradecer a possibilidade de estar respirando ciência num momento de tão forte obscurantismo no nosso país. Eu poder estar aqui com vocês respirando ciência me faz um bem supremo. E, para tomar a discussão que me foi convidado a fazer aqui, que é o problema da regulamentação ética no uso das novas técnicas de edição do genoma na manipulação dos embriões humanos, que é o título dessa mesa, eu achei por bem retomar alguns elementos que eu extraí da leitura de um artigo que me foi recomendado por Santuza Teixeira, um artigo publicado no dia 14 de março do ano de 2014, na revista Nature, o volume 567, intitulado Adopt a Moratorium on Heritable Genome Editing, adotar sobre a adoção de uma moratória na edição do genoma hereditário. Uma moratória que seria, vamos dizer assim, instituída durante o tempo necessário, segundo os autores, a criação de uma estrutura internacional que pudesse regular e prevenir os possíveis riscos gerados pelo uso indevido dessa nova técnica. Não é de hoje que a gente reconhece a importância de estruturas destinadas a estabelecer limites no uso de técnicas disponibilizadas pela ciência, né? Todo mundo que trabalha com pesquisa em medicina ou em biologia sabe da necessidade de submeter o seu projeto aos comitês de ética da sua área. Mas, quando eu aceitei a proposta de abordar, na perspectiva de uma discussão ética, o problema da edição genômica, mediante o uso da chamada técnica CRISPR, me ocorreu que eu deveria fazer algo, de certa maneira, distinto daquilo que normalmente se espera de um membro de uma comissão de ética. Eu não questiono a validade, né, do comitê de ética. Eu acho que o esforço de proteger a dignidade dos indivíduos envolvidos numa pesquisa e a promoção de reconhecimento social da atividade do pesquisador é uma coisa inegavelmente louvável. Mas o que eu gostaria de colocar em discussão aqui, nessa mesa, é essa ideia de uma proposta de se estabelecer para o cientista, para o pesquisador, um dispositivo que regule externamente a sua atividade, não porque isso deva ser revogado, mas no sentido em que isso pode levar o cientista a eximir-se de buscar, em sua própria reflexão, os meios para estabelecer a regulação ética do que ele faz. Eu conversei uma vez com um colega da medicina que ele ia fazer uma pesquisa e eu disse que havia uma coisa problemática na pesquisa dele porque ela envolvia gravação de entrevista. E eu fui alertá-lo sobre isso. Ele falou, depois a gente vê isso com o comitê de ética. Ou seja, é como se a regulação ética fosse alguma coisa externa à própria decisão que ele viesse a tomar. Então, a minha ideia é propor que a atividade de regulação ética ela não seja tratada como um assunto de um colegiado externo particular, mas que a dimensão ética ela seja axiomaticamente tomada como um atributo universal, comum a todos os seres pensantes.
Ou seja, mesmo reconhecendo que o cálculo ético, na sua aplicação, ele seja situacional, de onde se explica, por exemplo, a necessidade de estabelecer um código de deontologia, me parece equivocada a ideia de fazer do julgamento ético o atributo normativo de um determinado grupo. Por esse motivo, eu acho importante dizer que eu julgo questionável a ideia de uma especialidade ética. O ponto de partida que eu tomo aqui é que todo ser pensante, seja ele cientista, especializado em pesquisa de edição genética, seja ele médico, seja ele músico, advogado ou um pároco, ele é tão apto a julgar eticamente o que ele faz quanto qualquer membro de um comitê externo, no sentido em que cada um deve ser tomado como responsável por sua decisão. Mas é preciso enfatizar, uma vez mais, que esse princípio de responsabilidade ética, por ser universal, ele não pode ser tratado como objeto de um domínio discursivo particular. Por ser universalmente presente na escolha que preside todas as formas discursivas, a ética, a dimensão ética, é algo que nos divide. Ela é algo que nos divide no sentido em que ela nos separa das nossas particularidades. Ela nos separa de nossas identificações particulares. A consciência ética é uma força que se manifesta como uma perturbação salutar que me impede de me identificar integralmente na função que me foi prescrita socialmente, que me impede de me identificar como médico, como psicanalista, como pesquisador, e que me leva a considerar, de maneira crítica, aquilo que determina a minha ação e a minha relação com a expectativa das outras pessoas. Nesse sentido, eu acho interessante notar, quando a gente abre as primeiras páginas desse artigo publicado pela revista Nature, a gente nota de imediato essa divisão ética na adoção, por parte dos cientistas, de uma terminologia e de uma gramática que se distingue claramente do discurso da ciência, do qual eles são representantes. Eles ali empregam termos como razões convincentes, sabedoria em agir, considerações acerca dos efeitos de estigmatização de uma técnica, da discriminação, da desigualdade, ou seja, eles mobilizam uma narrativa qualitativamente distinta do discurso direto, objetivo e factual que normalmente a gente encontra na leitura de um artigo científico. Os cientistas que escreveram esse artigo demonstram que o fato de não existir uma formulação científica da ética não os isenta, enquanto cientistas, de se haverem com essa dimensão. O que torna, por conseguinte, esse artigo louvável não é a determinação do mérito como a afirmação de uma competência em uma determinada área, mas o fato de que seus autores não recuam em se haver com algo que os divide, algo que os obriga a sair da sua área, que os conduz a ir além do campo em que se define a sua função social. Mas pode haver, e aqui eu entro num ponto mais delicado da minha exposição, pode haver momentos extremos em que essa divisão se radicaliza. Situações em que a consideração da responsabilidade ética obriga o cientista a contestar diretamente a atividade que define a sua vocação. São momentos em que a sua consciência ética, em que a consciência ética conduz o pesquisador a questionar o que ele faz. E, nesse momento, ele deixa de ser um pesquisador, ele deixa de ser integralmente um pesquisador, ele está dividido, ele não é mais integralmente um pesquisador, ele assume a figura daquilo que Sartre identifica como um intelectual, a figura do intelectual. Importa salientar que o intelectual, tal como a gente concebe nessa definição,
não é o estereótipo do pensador acadêmico às voltas com questões metafísicas. Se eu estivesse usando o PowerPoint, talvez o intelectual aparecesse de óculos com o livro do Aristóteles debaixo do braço, mas não é isso, né? O intelectual, como a gente está tentando dizer aqui, na nossa terminologia, é o pesquisador que deixa de fazer o que se espera de um pesquisador, em razão do fato de que ele tomou uma posição crítica em relação à expectativa que definia a sua identidade de pesquisador. No dizer daqueles que o acusam, o intelectual seria o pesquisador que deixou de ser pesquisador e que abusa da sua notoriedade ao colocar em causa, ao questionar a função que lhe foi atribuída de ser um especialista que produz saber e transmite conhecimento, para se meter com questões que não dizem respeito à sua especialidade. A palavra intelectual, se vocês me permitem uma digressão, ela foi originalmente um termo pejorativo. Ela foi um adjetivo criado para designar um grupo de pessoas que se uniram em torno de Émile Zola para defender o capitão Dreyfus, que foi injustamente condenado pelo Estado-Maior das Forças Armadas na França. Eles eram chamados pejorativamente de intelectuais por seus detratores, porque eles se metiam com coisas que não diziam respeito aos interesses particulares do cidadão francês, ou seja, porque eles abraçavam uma causa universal, a causa universal do intelecto, que é a exigência de fazer justiça. Vocês percebem que isso gerou, ao mesmo tempo, uma imagem insana e heróica do intelectual, como figura de resistência da universalidade ética. Quando Sartre escreveu esse artigo, ele pronunciou essa conferência, estou falando de 1966, o intelectual era uma figura ainda tolerada como uma espécie de mal necessário. Era o período de contestação em que a sociedade aceitava conservar esse ser perturbador a pretexto de enriquecer a cultura com a sua contradição. Mas, no nosso momento de pragmatismo anglo-saxônico, o nosso momento parece querer revogar definitivamente esses questionadores inconsequentes, em nome do progresso da ciência, para colocar em seu lugar pesquisadores objetivos, especializados, que possam deixar o problema da responsabilidade ao encargo dos comitês de ética. A questão é a seguinte: será que é possível subsidiar um pesquisador, um cientista, um pesquisador, como a gente faz em nossa universidade, sem correr o risco de vê-lo se transformar num intelectual? Digamos provisoriamente que sim. Basta que ele seja estritamente remunerado em função da atividade para a qual ele foi contratado. Para esse fim, entulhemos ao máximo a sua mesa com formulários e relatórios técnicos, de modo que não lhe sobre tempo para questionar o que ele faz. Não obstante, pode acontecer que, num dado momento, um pesquisador, digamos, um biólogo que trabalha com a produção de uma vacina, ele descobre que o resultado da sua pesquisa pode ser usado na construção de uma arma biológica. Ou, se não, um grupo de físicos de um laboratório especializado na fissão do átomo ficam assustados com a potência destrutiva da investigação e resolvam produzir um manifesto contra o uso da energia nuclear. Ou um psicólogo, um psicoterapeuta, remunerado para conduzir seu paciente a um comportamento socialmente adaptado, ele percebe que o sofrimento mental é causado justamente por essa exigência social de adaptação. O que pensar, por exemplo, quando um pesquisador, bonificado por sua alta produção de artigos em revistas qualificadas, ele percebe a necessidade de longos períodos de improdutividade para realizar uma pesquisa efetivamente transformadora.
O que disso vai resultar, a gente não pode prever, mas a gente pode dizer que, nesse momento, o pesquisador corre o risco de deixar de ser o que ele é e se transformar, na maioria das vezes, malgrado ele mesmo, no intelectual. A gente, então, vê ele sair do limite que define a particularidade da sua competência para meter-se com o que não é da sua conta, falar onde não foi chamado. Investigar a fissão do átomo é da sua competência. Julgar quanto à legitimidade do seu uso é assunto restrito à esfera do direito e da política. É importante notar que é nesse campo de saber comprometido com a prática e não no domínio da filosofia acadêmica que emerge o intelectual. O intelectual ele emerge a partir de uma transformação do pesquisador quando o pesquisador percebe que a sua pesquisa perdeu a sua vocação universal e ela se colocou a serviço de um particularismo ideológico, como foi o caso, por exemplo, dos trabalhos psiquiátricos destinados a estabelecer medidas antropométricas que verificasse a inferioridade dos africanos no tempo da colônia, por exemplo. Ah, mas são águas passadas. Vocês vão me dizer, o nosso momento é outro, a ciência adquiriu autonomia. Assim. O nosso momento é outro, isso são águas passadas, a ciência adquiriu autonomia e os comitês de ética estão sempre apostos para prevenir abusos maiores. Lê do engano. A gente sabe, por exemplo, se vocês me permitem citar dados relativos ao meu campo de atuação, que 56% dos psiquiatras que elaboraram os critérios diagnósticos do DSM-5 mantinham relações financeiras com as indústrias de psicofármaco. Os médicos universitários se tornaram, nos Estados Unidos, a própria chave desse sistema altamente lucrativo. Há 2 minutos. Eu vou ter que correr, então. Mas, enfim, dizer, né, que essas pessoas se tornaram, vamos dizer, peça-chave de um sistema altamente lucrativo que lhes garante a possibilidade de publicar artigos em revistas científicas e lhes confere o poder de estabelecer pareceres de aceitação. A gente pode também citar, né, o exemplo de doenças que foram criadas para gerar demandas de medicação, como é o caso do transtorno de hiperatividade, da chamada distimia crônica e, mais recentemente, da síndrome de burnout. Vale somente lembrar a vocês que quem cria as novas doenças não são cientistas e médicos, são especialistas em marketing. Ou seja, existe alguma coisa que se coloca a despeito de todo o comitê de ética, fora de uma espécie de jurisdição. Então, a minha ideia é que o pesquisador, ao ver se desestabilizar a sua identidade de pesquisador, ele se encontra numa crucial contradição. Do ponto de vista da sua consciência ética, ele quer ser autônomo e universalista, no sentido em que ele acha que o saber que ele procura produzir e transmitir não seja submetido a interesses privados. Mas ele percebe que o resultado da sua pesquisa pode servir a conveniências particulares. Nesse aspecto, então, eu vou pular um pouco o que seriam as etapas do meu raciocínio, para dizer, né, que, quando a gente se pergunta, então, do que vem a ser o pesquisador que sofre essa contradição e se torna um intelectual, a gente se pergunta qual que seria a função do intelectual. E é uma pergunta que a gente não pode exatamente dizer, porque o intelectual é justamente aquele sujeito que se encontra numa situação de discutir a própria legitimidade da sua função.
Eu imagino que se houvesse uma greve, que a ideia de uma greve de intelectuais ela é absurda, né? Você não tem um ofício de intelectual, você não tem como definir o que é a sua função. Tudo que o intelectual dispõe é justamente do exame da contradição que o leva a questionar aquilo que ele faz. Então, se a gente pegar de novo a leitura desse artigo referido no início, a gente percebe que existe uma questão, né? É um pleito por uma moratória que diz respeito à consideração dos efeitos dessa nova técnica. Eu não vou discutir a questão do target off, dos riscos causados por um conhecimento ainda insuficiente, mas ao fato de que não existe ainda, esse que eu acho que é o ponto crucial de contradição, ligado não à insuficiência do conhecimento técnico, como diz o professor Pena, isso daqui a 50 anos talvez seja superado, mas a dificuldade de distinguir nitidamente, no que tange à aplicação de um benefício científico, a fronteira que separa, por um lado, o tratamento como correção de um defeito genético, a ser oferecido universalmente a todos que deles precisam, do que seria acho que acabou. Ah, não. A ideia é que não existe uma fronteira que separa a correção genética do que eu chamaria de aprimoramento, enhancement genético, ou seja, aquilo que separa a demanda, o que separa o direito universal de correção do que seria uma demanda particular de aprimoramento. É esse ponto que é o ponto de crucial contradição que leva o pesquisador a colocar em questão aquilo que ele faz e se colocar, enfim, naquela posição de intelectual. Porque a história da medicina nos mostra, gente, que a história recente da medicina nos mostra que toda correção foi tomada como pretexto de aprimoramento. A cirurgia plástica foi criada na década de 20, no final da Primeira Guerra, como um procedimento de correção de lesões faciais, e depois ela é utilizada para uma pessoa aprimorar a sua, vamos dizer, percepção estética. O mesmo se deu com o Viagra, o mesmo se dá com a Ritalina, etc. Ou seja, a ideia é, eu acho que eu concordo nesse ponto com o professor Renato, é que a gente deve ver com ceticismo a eficácia de uma moratória na edição do genoma. Porque, de certa maneira, parece que existe ali um futuro desenhado, um caminho sem volta. Talvez leve algum tempo. Eu não creio que nós vamos chegar tão cedo na distopia de um Aldous Huxley, né, do Admirável Mundo Novo, com a sociedade de alfas, betas, gamas, deltas e ypsilones. Mas, do ponto de vista do que eu gostaria de falar para finalizar aqui, eu vou dizer que eu vou falar não enquanto intelectual, mas enquanto pesquisador e clínico, que é o lugar do psicanalista. Eu diria, finalmente, que o que preocupa o psicanalista aqui é a ideia de que isso possa gerar o bebê encomenda. É a ideia de que a produção do ser humano ela possa se conformar ao que a gente chama de forma mercadoria. Porque um dos efeitos que mais nos preocupa em relação a isso é que, quando você transforma algo em mercadoria, você reduz o desejo a uma demanda que pode ser verificada. E o que torna para a psicanálise importante, né, o que faz com que o sujeito não seja sujeito de um desejo anônimo, é justamente a impossibilidade de codificar o que ele é para o outro, como se daria, então, no caso de uma mercadoria.
Então, eu gostaria de encerrar dizendo, né, de que o que faz com que o desejo anônimo é justamente o fato de que seu objeto não se deixa padronizar nas formas que o discurso da oferta e da demanda autoriza, e que caberá, talvez, ao psicanalista do futuro cuidar para que a criança encontre seu lugar no desejo dos pais, zelando pela manutenção, a despeito de todo o progresso da manipulação do código genético, de um lugar vazio e impossível de codificar. É isso que eu queria resumir. Obrigado.